Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre as mudanças na pandemia. Como o setor de comunicação tem se adequado às restrições impostas pelo isolamento social. A gente vai conversar com publicitários e com jornalistas para saber quais foram exatamente essas mudanças e o que está acontecendo nesse cenário. Então vamos começar conversando aqui, tudo bem? Marcel Camargo, diretor da TVB Band Litoral. E aí, Marcel, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo ao ND. Verdade. Vamos lá, né? Finalmente. Converso também com o Renê de Moura, diretor da DSPA Publicitário também. Tudo bem, Renê? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Satisfação de poder falar um pouquinho aqui. Isso aí. A nossa terceira convidada, Dani Almeida, jornalista, influencer. Tudo bem, Dani? Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Aí, falar com esse trio aí, começar com o Marcel. Marcel, para a gente entender um pouquinho quanto a pandemia interferiu no setor publicitário. Roberta, interferiu muito. Interferiu tanto na questão da verba publicitária, que ela foi sumindo, como a verba de muitos outros setores, no próprio estado emocional, na forma como estão enxergando, estão vendo, num determinado momento, a esperança de mudança, depois acaba a esperança quando o governador avisa que não vai mudar. E a luta é essa, tentar passar por isso e torcer para que venha logo essa liberação do consumo, do mercado, né? Então, está sendo muito difícil, o impacto no mercado publicitário tem sido muito grande. E acho que muito a gente precisa lidar com a questão da criatividade em todos os setores, né? A Dani é jornalista, Dani, no jornalismo mudou muito a forma de estabelecer relações de comunicação, a gente vê muita alteração nas redações aqui mesmo, né? No ND a gente não tem mais tanto essa questão presencial, estamos usando as plataformas online para a gente ter essa comunicação. Como é que está hoje? Como é que você, enquanto jornalista, vê essa mudança toda? Eu acho que o maior impacto tem sido a priorização do conteúdo, principalmente nos entrevistados, etc., e não tanto da forma, né, do formato. Então, antes a gente tinha muito essa preocupação com a questão do visual, da melhor iluminação, do melhor som, e hoje a gente tem priorizado muito o conteúdo em diferentes formatos, mas a informação em si, né? A gente não está mais tão apegado ao formato. A gente tem várias situações, né, em que a gente fala, opa, a internet deu problema, caiu, a gente está esperando a conexão. Isso já está sendo aceito como normal, né, do cotidiano, da informação. Agora, você trabalha também, Dani, nessa questão muito forte da internet. E a gente vê essa questão das lives, né? Hoje todo mundo faz live. O quanto esse sistema, esse mecanismo tem a sua importância nesse momento e o quanto está ficando banalizado? Tem os dois movimentos, né? A gente teve um crescimento muito grande, 70% num aumento de lives só no Instagram, né? Sem a gente falar de outra plataforma, por exemplo, como o YouTube. E sim, essa questão é muito forte porque é uma maneira de você aumentar a sua conexão com o seu público. Então, você tem desde celebridades até jornalistas, até gente como a gente, né? Gente do dia a dia, fazendo mais lives. Mas tem o lado da banalização do conteúdo, sim. Então, tem muita gente que já não tem nem mais paciência, né? Para abrir o Instagram, ficar vendo uma live, até as lives de música também já passaram por essa banalização. Então, agora eu vejo um equilíbrio. No começo a gente teve uma explosão e agora está entrando num equilíbrio. Agora, isso para o setor de jornalismo. No setor da publicidade, agora eu gostaria de saber do Renê, esse formato de lives tem se mostrado uma ação eficiente para a venda de produtos? Renê, vocês têm se utilizado dessa ferramenta também? Então, isso é uma antecipação de uma previsão que o Google já fazia, que o YouTube já fazia, né, de que os canais segmentados iriam crescer cada vez mais, que as empresas iriam ter os seus canais dedicados, né, aos seus produtos, serviços, enfim. Só que, num primeiro momento, como tudo que vem na comunicação, como tudo que vem na vida, às vezes por curiosidade, às vezes por interesse do assunto, às vezes por falta do que fazer, a audiência foi boa, né, foi interessante. Mas a gente percebeu até em clientes nossos, né, que é natural esse desgaste, né? O volume excedente de
de lives, principalmente sem critério, né? Porque uma TV, quando vai fazer uma live, um programa, ela tem um critério de quem ela vai chamar, o que ela vai falar, tem um estudo, e não do jeito que estava sendo feito. Todo mundo resolveu fazer live. Eu vi a semana retrasada uma live nessas aleatórias que você clica, até por questão de estudo, e tinham 2 caras falando e eu não entendi sobre o que eles estavam falando. Eu fiquei lá uns 15 minutos, eu não sabia qual era o assunto, se tinha alguma coisa que estava sendo debatida ou se era uma conversa entre amigos. Então, essa vulgarização, vamos dizer assim, né, essa facilidade hoje, né? Eu lembro que eu sou danadíssimo em internet, eu lembro que a primeira vez que eu consegui do meu celular fazer uma live, né, do meu celular, eu consegui transmitir alguma coisa, eu falei, meu, que louco. Hoje virou um negócio assim, eu já não clico mais, né? Só se o assunto for de interesse. Para vendas, isso também é importante, né? O Marcel, você é diretor-geral da emissora aqui da Band Litoral. Em momentos de crise como esse que a gente tem passado no país e no mundo, com uma forma geral, a criatividade eu acho que é o ponto-chave, né? Para a gente conseguir fazer a roda girar. Que arma que vocês têm utilizado para tentar ultrapassar todos os desafios, que não são poucos? Eu acho que para a emissora de televisão, no nosso caso aqui, são 3 os principais desafios, né? Manter a busca pelo orçamento que a gente tinha, ou perto daquele orçamento que não vai deixar a emissora no vermelho, manter a galera animada e acreditando, com esperança, e segurar a turma da produção, a turma do jornalismo, né, Roberta? Para segurar as despesas, segurar os custos, a hora extra. E esse é o desafio maior que a gente tem conseguido, a TVB tem conseguido, e a gente tem falado com as outras emissoras que estão na mesma luta. Mas eu acho que, principalmente, manter essa esperança, essa motivação e passar ela para o nosso consumidor, que é o mercado publicitário, é o mercado anunciante, são as pessoas que estão ali no dia a dia, aparecendo, vendendo seu produto, suas ideias na televisão. Eu acho que o maior desafio nosso tem sido esse, a motivação, manter a esperança que vai melhorar, que vai passar. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre as mudanças no setor da comunicação pós-pandemia. É só um minutinho, não saia daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as mudanças na pandemia, como o setor de comunicação tem se adequado às restrições impostas pelo isolamento social. E esse bate-papo a gente tem hoje com Marcel Camargo, diretor da TVB Band Litoral, Renê de Moura, diretor da DSPA Publicitário, e a Dani Almeida, jornalista influencer. Eu quero conversar agora um pouquinho com o Marcel Camargo. A gente estava falando, Marcel, sobre todas essas lições. A gente sabe que o final da pandemia, se Deus quiser, ela vai ter um fim. E com ela a gente vai ter várias lições, não só como ser humano, mas eu acho que lições no mercado de trabalho também. O que você acha que a gente pode vislumbrar para os próximos meses? Eu acredito que a retomada ela vai ser dura, mas ela tem que acontecer, e eu acho que o próprio mercado vai começar a se aquecer e vai começar a pedir uma movimentação. A nossa equipe comercial já tem feito uma lição de casa de criar novos formatos, de buscar caminhos alternativos, está numa relação bem próxima ao mercado anunciante, às agências, ao anunciante diretamente. Então, eu acho que vai ter que se intensificar essa relação, bem de uma forma muito de fidelidade mesmo, de mostrar um caminho novo, soluções. Eu acho que solução vai ser a grande palavra que as agências, aí o Renê pode falar, que vai ter que aparecer com boas ideias e custos baixos para suprir toda essa falta de venda que todos nós estamos sentindo. Deixa eu pegar a carona do Marcel, então, e aproveitar e perguntar para você, Renê, qual foi a grande sacada desse momento no setor publicitário? O que a gente pode dizer que a publicidade aprendeu com a pandemia? Olha só, a molecada que faz faculdade não gosta quando eu falo isso, mas a verdade é que quem faz publicidade faz faculdade de venda. A única função que existe para a publicidade é vender, né? Então, a galera quer ser criativa, né? Se não vender, não é criativo.
Essa é a essência, né? Então, é muito cedo para a gente medir o que dá resultado, né? A gente está, assim como daqui a alguns anos, talvez uma década, a gente vai saber se isolamento foi a resposta, se da onde veio essa loucura. Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai medir o que deu resultado, porque se inventou tanta coisa, live, por exemplo, foi uma das coisas, né, que a gente inventou. A Volks lançou a semana passada um carro, fez um lançamento totalmente online, de um carro totalmente virtual. Então, assim, essas coisas foram inovadoras, né? Mas a gente não sabe se deu resultado ainda. Foi um remédio que a gente não sabe se foi bom para a doença, né? O que eu vi de bacana foi uma postura de algumas marcas positiva, né? Os caras quebraram o cofrinho para falar de coisas que necessariamente não venderam, mas que agregaram uma coisa bacana para a marca, um cuidado, uma preocupação, uma solução. Eu achei legal isso. Algumas marcas se posicionando em relação a como ajudar o ser humano a superar isso aí, mas, de forma geral, esse resultado ainda não foi percebido. Alguns clientes meus, de forma interessante, não sentiram tanto essa parada, né? Eu atendo uma concessionária Harley, por exemplo, que vendeu o mesmo número de moto que ela vende no mês normal. Obviamente, depois que a oficina abriu, né? Se ficar tudo fechado, ela não vende, mas se tiver uma porta para vender alguma coisa. Por outro lado, eu tenho um outro cliente, por exemplo, que caiu no setor de decoração. As pessoas ficaram mais em casa, perceberam que o sofá estava velho, que dava para trocar um tapete, quer dizer, perceberam melhor a sua casa. Então, assim, muita coisa, como mudou o hábito de consumo, a gente é muito cedo para dizer o que realmente ajudou a vender. Mas, seguramente, os resultados vão ser apurados, né? A gente vai conseguir apurar isso aí daqui a alguns meses só, né? Deixa eu falar com a Dani agora. Dani, quais os segmentos aumentaram por procuras de marketing digital? A gente está falando um pouquinho sobre essa questão do jornalismo e a internet entra com força nesse momento de pandemia, né? Sim, porque se a gente pensar que basicamente a gente só ficou com online para vender e para rentabilizar. Então, não importa se você é um médico, se você é um dono de um comércio, quero chamar a atenção aqui para um ponto muito forte, é a humanização na comunicação. Então, você vê grandes varejos, como Casas Bahia, fazendo uma propaganda na TV e pedindo para as pessoas abrirem a câmera do celular para falarem com seus vendedores por meio do WhatsApp. A gente está falando aí de uma grande empresa, mas quando eu vou para os pequenos, médios negócios, até grandes negócios também, a gente tem algumas pessoas que estão à imagem da sua empresa, que são influenciadores do seu negócio, como a Luísa Trajano no Magazine Luiza, etc., enfim. Mas, principalmente para o médio e pequeno negócio, todo mundo que percebeu que demorou para entrar no digital, demorou, né? Daqui a pouco eu vejo isso, viu que está atrasado. Então, todos os setores, como principalmente venda direta, né? Venda de produto, venda de serviço. Então, muita gente mesmo preocupada com o que a gente está chamando de o novo normal, que é um mundo com certeza muito mais online. A gente falou aqui de para que eu vou viajar se eu consigo fazer uma reunião, por exemplo, né, por ferramenta, pela internet. Então, realmente, a gente vai ver uma grande mudança de paradigma aí. Agora, Marcel, a gente está falando sobre essa importância da internet e a gente está falando agora de uma televisão, né? Apesar das pessoas estarem em casa, todo mundo assistindo TV, também tem muita gente conectada na internet. Se pensa em algum momento ampliar as plataformas de exibições, por exemplo, de um ND? Hoje a gente tem o ND na TV, no canal da Band, e a gente tem exibição no Face e no YouTube. Como é que você vê esse avanço daqui para frente? Então, a Dani com certeza é mais nova, mas eu e o Renê, a gente vem de uma geração que pegamos aí a transição de tudo isso, né? E eu entrei na publicidade num jornal onde ainda não tinha computador. Eu digitava as autorizações numa máquina de escrever que não era nem elétrica. E então eu estou vendo, vivendo uma situação que é de transição total, e não pode nem pensar que não vai acontecer. Se nós não pensarmos em uma plataforma
do ND estar online, isso já está sendo feito, a gente vai afundar. Não temos a opção de não fazer, né? E o mais louco disso tudo, que eu tenho pensado muito, que a gente está vivendo nessa pandemia, é que o passado conta para a gente muita coisa, como a gente pode encarar os problemas. Essa história não tem passado, a gente não tem para quem olhar e copiar. Talvez numa pandemia daqui 70 anos vão olhar para a gente e vão falar, lembra, olha, lá atrás, em 2020, teve um negócio assim, os caras fizeram isso, acertaram, erraram. Então, a tentativa e erro, ela está sendo real. E os meios estão fazendo isso. Quando você vê um jornal do porte, que é o Jornal Nacional, fazendo o que ele está fazendo, mudando totalmente a linha, que você não admitia um monte de coisa. Como você ia imaginar que um repórter ia fazer uma matéria com uma máscara na boca? Então, a gente está aberto para todo tipo de mudança, Roberta, e tem que estar, não tem jeito. E a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre as mudanças no setor de comunicação causados pela pandemia. É só um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as mudanças na pandemia, como é que o setor de comunicação tem se adequado às restrições impostas pelo isolamento social. E aí conta muito a questão da criatividade. E o nosso bate-papo de hoje conta então com Marcel Camargo, diretor da TV Band Litoral, Renê de Moura, diretor da DSPA Publicitário, com a Dani Almeida, jornalista e influencer. Vamos começar esse bloco agora então com o Renê. Renê, a gente está falando todas essas questões, mudanças na forma de se trabalhar. Como é que está aí? Você vê essa questão da publicidade, home office, tem sido um desafio para vocês? Como é que vocês têm feito na agência? Eu sempre fui contrário, né? Eu não curti muito essa ideia, mas ao mesmo tempo, por que eu não curtia, né? Porque eu acho que ainda a alma do negócio, principalmente na propaganda, dependia de uma troca de ideias, né? Vamos dizer assim, de um combate, né? O brainstorm, conhecido como brainstorm. Mas a gente não recebeu um bilhete dizendo que ia acontecer, né? Quando nós recebemos a carta, ela falou, sai e vai para o home office, senão você não vai funcionar. Então, a gente acordou num dia com a obrigação de estar e no dia seguinte já trabalhando em home office. Foi muito complicado no começo, por uma questão de sistema mesmo, né? De métodos, né? Porque você tem vários departamentos, você tem o cara que atende, ele abre um briefing, vai para a criação para um escrever, vai para o layout para o outro definir as cores, fontes, coisa toda. Foi complicado, primeiras semanas, vou dizer, os primeiros 10 dias, mas a gente se adaptou e hoje a gente já faz uma conta assim, será que vale a pena voltar, né? Se voltar, volta todo mundo, será que não vale a pena enxugar? Pô, a gente está num espaço de 200 metros quadrados, será que precisa disso tudo? Será que não é melhor pegar uma parte virtual? A gente está revendo isso. Em termos de criatividade e de produtividade, eu posso te garantir que não mudou nada. Porque continuo eu avaliando, o meu sócio avaliando, as coisas... O cara não levava para mim um anúncio impresso, o cara não levava para mim um filme para eu ver, ele também mandava por e-mail, ele continua mandando por e-mail, por WhatsApp, o que quer que seja. A mesma coisa com o cliente já não queria mais que eu fosse lá na loja, para ficar na loja, na empresa. O maior cliente da agência fica do outro lado tinha que pegar barca para ir para lá, já não ia mais. Então, a gente só, vamos dizer assim, oficializou isso. Então, eu acho que foi bom por esse aspecto, foi o que eu falei logo no começo, antecipou algumas tendências que já estavam para acontecer, a gente acelerou um processo que já naturalmente iria acontecer, assim como o Marcel falou, eu acho que a gente vai se adaptar, né? A gente passou por grandes transformações e se adaptou. O ser humano é um bicho muito louco, ele se adapta a qualquer coisa, né? A gente só não se adapta ao que é ruim. E se é bom, a gente vai se adaptar. Eu acho que a redução de custo é inevitável e, ao mesmo tempo, isso vai ser uma reação em cadeia, né? Vai cair meu custo, vai cair para o cliente, né? Eu acho que é uma adaptação natural que a história da humanidade já provou que tem que ser assim. A gente está bem no finalzinho do programa. A última pergunta, muito rapidamente, Dani. Nessa questão de comunicação, você acha que os influenciadores digitais saem ganhando? Muito. Todo mundo é um influenciador, em maior ou menor escala.
E o que acontece hoje é que todo mundo tem a sua própria audiência. E quanto maior a sua audiência, mais você soma a sua empresa, o seu negócio, a sua carreira. Então, sim, cada vez mais as pessoas vão humanizar mais a comunicação e a gente vai mais por esse caminho. Para a gente finalizar, então, agora com o Marcel. Marcel, rapidamente, o que a gente pode dizer que vai realmente acontecer? Qual a mudança mais importante pós-pandemia? Sair mais forte. É isso aí, fechamos com chave de ouro. Então, muito mais forte. Muito obrigada, Marcel. Muito obrigada, Renê. Muito obrigada, Dani. Obrigada pela atenção, pelas informações, e a gente acredita, então, que além de mais forte, mais criativo, a gente sai mais saudável e melhores seres humanos. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.